Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Cristologia. O tema de hoje é sobre a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estudar isso dentro de 4 pontos principais aqui na nossa aula. O modo, o tempo, o propósito e depois algumas aplicações práticas. Olha, gente, a Bíblia, ela apresenta um testemunho abundante acerca da segunda vinda de Cristo. Os evangelhos narram sobre isso, citando as palavras do próprio Senhor e Salvador Jesus. O apóstolo Paulo, em suas cartas, também trata sobre esse assunto. Lucas, no livro de Atos, além de, logicamente, no próprio evangelho, também apresenta isso. O escritor aos Hebreus fala sobre a segunda vinda de Cristo. João, em sua primeira carta, também no livro de Apocalipse, de tal maneira que o Novo Testamento ele é repleto de textos sagrados mostrando essa verdade eterna, essa verdade bíblica da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse assunto é a esperança da igreja, é a bendita esperança, é o dia glorioso do retorno do nosso Senhor e Salvador. Vamos então estudar. Durante a aula vou apresentar várias referências bíblicas, mas de início eu me detenho em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Esse texto aqui, ele sintetiza bastante para a gente a segunda vinda de Cristo, tem muitas informações importantes aqui para cada um de nós, e aí, como eu disse, vou trazendo outros textos bíblicos também, ok? A segunda vinda de Cristo será pessoal, visível, física, repentina e triunfante. Vamos estudar um pouquinho sobre cada uma dessas questões agora. Pessoal. Veja que o próprio versículo 11 aqui diz o seguinte: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Os anjos, então, falaram isso aqui para os irmãos em Cristo Jesus, para os discípulos que estavam ali reunidos com Cristo por ocasião em que Jesus foi levado até as alturas e voltou para a presença do Pai. A palavra do Senhor nos mostra que eles viram o Senhor Jesus Cristo subindo depois ele desapareceu entre nuvens, voltando então para a presença de Deus. E aí a Bíblia fala que enquanto aqueles homens estavam olhando para as alturas, estes anjos, eles se apresentaram vestidos de branco e se dirigiram à igreja naquele momento e disseram assim: olha, por que vocês estão olhando aí para as alturas? Esse Jesus que vocês estão vindo subir, que vocês viram subir, também um dia voltará. Então, o primeiro ponto aqui é que a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo será pessoal. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz que o próprio Senhor descerá dos céus. Então, ele não mandará representantes como anjos ou qualquer outro ser que ele pudesse fazer, que ele pudesse enviar. Não, ele mesmo virá. Um outro ponto importante é que a sua vinda é física, será física e visível. Vejam que em Atos capítulo 1, versículo 11, que é o nosso texto base, a gente percebe que o Senhor e Salvador Jesus Cristo subiu aos céus com o corpo. E essa subida também foi visível, ok? Então, a primeira vinda de Cristo a esse mundo foi física e visível. A sua segunda vinda será da mesma forma. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta.
os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse texto, então, nos mostra que todas as tribos da terra, fazendo, então, referência a todos os seres humanos, eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Então, uma vinda pessoal, uma vinda visível, uma vinda física, mas será uma vinda também repentina, uma vinda inesperada. Inclusive, a palavra do Senhor nos dá a entender que, a partir do momento em que se aproxima a vinda do Senhor e Salvador Jesus, menos os homens estarão apercebidos para essa realidade. Uma vinda inesperada, uma vinda repentina. Tanto é que na própria palavra do Senhor, a vinda de Cristo é comparada a um ladrão na noite. Jesus Cristo disse então que se o dono da casa soubesse que um ladrão estaria por vir, aquele homem vigiaria e não deixaria que um ladrão entrasse para roubar a sua casa. Mas a grande questão é que o homem não tem como saber a que horas, a que dia viria ou virá o ladrão. Jesus mostrando então essa vinda repentina e também inesperada. A própria palavra do Senhor nos mostra também que a vinda de Cristo será como um relâmpago. Mateus capítulo 24, versículo de número 27 mostra isso para a gente. A ideia da vinda como que um relâmpago vai mostrar exatamente essa questão de uma vinda repentina, de uma vinda inesperada e, consequentemente, também uma vinda visível. Todas as pessoas contemplarão isso. Bendito seja o nome do Senhor. E, por fim, uma vinda triunfante. Olha, quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a esta terra, a sua vinda não foi triunfante. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo ele veio para ser humilhado. Ele veio em seu corpo de humilhação. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, aos Filipenses, capítulo de número 2, ele mostra que o Senhor Jesus Cristo veio como um servo para sofrer e que ele foi humilhado até a morte e morte de cruz. Mas a segunda vinda de Cristo não será assim. Não será mais uma vinda em seu estado de humilhação. Muito pelo contrário. Será uma vinda em seu estado de exaltação. O escritor Berkhof, em seu livro Teologia Sistemática, ele diz que, falando um pouco sobre a glória da volta, da segunda vinda de Cristo, ele diz que as nuvens serão a sua carruagem, os anjos a sua escolta, o arcanjo o seu arauto, os santos o seu glorioso cortejo. Virá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vencedor sobre todas as forças do mal. Não podemos imaginar uma segunda vinda de Cristo em seu estado de humilhação. Esse estado já passou. Jesus Cristo está nos céus, Ele reina, Ele é soberano e um dia virá com poder e glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse é o modo da segunda vinda de Cristo. Uma vinda pessoal, visível, física, repentina e triunfante. Não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. O tempo não nos foi dado, não nos foi dito. Os discípulos, inclusive, perguntaram a Jesus sobre isso, mas ele não respondeu, declarando exatamente o dia e a hora. Ele disse, inclusive, que essa era uma questão, era uma prerrogativa de Deus, o Pai. Nós precisamos descansar na soberania de Deus, entender e crer que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E precisamos também reconhecer as nossas limitações. Gostamos de saber de todas as coisas, mas há coisas que o Senhor nosso Deus decidiu não nos revelar. O dia, a hora, o mês, o ano, a palavra do Senhor não nos fala. Qual dia que Jesus vai voltar? Alguns tratam dizendo que esta volta está muito tardia.
A palavra do Senhor diz que o Senhor não tarda. Ele virá no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Ao longo da história da igreja, grupos tentaram e marcaram, fixaram inclusive a volta do Senhor Jesus Cristo e falharam. E falharão todos os outros que tentarem fazer a mesma coisa. Fiquemos então com a certeza plena e absoluta de que a palavra do Senhor nos garante que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá a essa terra. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, qual o propósito da vinda de Cristo? A primeira vinda de Cristo foi para buscar e salvar o que se havia perdido. E para isso ele se fez carne, ele habitou entre nós e ele passou por todo um processo de humilhação, processo esse que foi plano de Deus, o Pai mesmo, para a vida do seu Filho amado. Nesse estado de humilhação, Jesus Cristo foi inclusive julgado, sentenciado, condenado à morte. Quem fez isso fomos nós, seres humanos. E aí é algo interessante porque nós, injustos, pecadores, julgamos, sentenciamos, condenamos à morte o justo, o santo de Deus. Agora, na segunda vinda, ele não será julgado. Não, de maneira nenhuma. Agora, na segunda vinda, ele virá para julgar. Ele trará o destino eterno, divulgará, promulgará o destino eterno de todas as suas criaturas. A palavra do Senhor mostra para a gente que durante a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ou por ocasião da segunda vinda, não haverá mais oportunidade de salvação. Cremos então que esta porta de salvação está aberta e continuará aberta até o dia e a hora em que o Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. Mas depois disso, depois desta vinda gloriosa, seguir-se-á então um julgamento. Todos serão julgados, homens e mulheres, anjos, seres todos os vivos e os mortos, todos eles comparecerão perante o tribunal do Senhor e Salvador Jesus Cristo e por ele serão julgados. Nesse julgamento, o Senhor trará sentença a todos os ímpios, uma sentença definitiva, destinando-os ao castigo eterno, enquanto que aos justos, aos santos, àqueles que entenderam pela fé que o Senhor e Salvador Jesus Cristo é Senhor da vida deles e que eles se entregaram a Cristo, esses terão a sua salvação completa, ou seja, receberão a graça de Deus de viverem eternamente com o Senhor em seu estado de glória, no céu, na presença do Senhor. Será um dia glorioso, mas será um dia também terrível. Um dia de alegria, mas também um dia de assombro. Será um dia sem igual, um dia que nunca houve na história da humanidade e jamais haverá. Precisamos então perceber qual o propósito de Deus para as nossas vidas em relação à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, eu quero trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas desta aula. 2 aplicações apenas. A primeira delas é uma advertência. Vejam que a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 44, o seguinte: Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Jesus então traz para a gente um alerta, uma advertência. Ele diz: fiquem apercebidos, vigiem, percebam os sinais que estão acontecendo no dia a dia. Não pensem que as coisas acontecem de forma natural, sem que exista um Deus nos céus que está exercendo o controle sobre todas essas coisas. Abram os olhos, fiquem advertidos, porque em uma hora em que você não pensa,
o Filho do Homem virá. Isso traz para a gente uma advertência. A importância de não perdermos tempo, de não deixarmos o tempo passar diante dos nossos olhos. Mas no dia de hoje, no momento chamado agora, precisamos nos aproximar de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele virá e hoje Ele ainda nos dá uma grande oportunidade de salvação. A primeira, então, aplicação é uma advertência. Mas a segunda aplicação é uma palavra de incentivo e esperança. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 3, Jesus Cristo declarou assim: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também." Que palavra maravilhosa de esperança, de alegria, de conforto para o coração daquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele declara então que subiria aos céus, mas que um dia voltaria para buscar todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de sua vida. Essa palavra então é de incentivo. Incentivo para que continuemos firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. É uma palavra de esperança, porque a esperança depositada em Deus, ela não nos desapontará. Que o Senhor continue derramando muita graça sobre a sua vida e que possamos viver no dia de hoje, na perspectiva de um amanhã glorioso. Jesus Cristo virá. Ele virá de forma pessoal, física, visível, repentina, triunfante. Virá no tempo de Deus com o propósito de julgar todas as coisas, e ele virá exatamente para levar a sua amada igreja para o céu. Prepare-se para a volta do Senhor Jesus. Esteja atento para essa realidade. Não feche os seus olhos. Não pense na vida apenas em relação à sua existência aqui na terra. Lembre-se que o céu existe e que Jesus Cristo virá para buscar aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.